força do movimento, física pra querer voar alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera. Espero que estejam bem, pessoal. Faço mais aqui uma daquelas revisões da salvação, aquele clássico, a revisão da salvação, para te ajudar na sua semana de provas. Lembrando, se você não estudou nada, essa revisão aqui não vai te salvar de verdade. Mas ela consegue alinhar os principais conceitos, relembrar as principais ideias e, principalmente, te ajudar bastante a entender como que essas questões têm caído em vestibulares mais tradicionais, assim, ao longo do tempo, ok? Se vocês estiverem prontos, vamos lá. Bom, pessoal, vou começar resolvendo algumas questões. Aqui o assunto principal é leis de Newton, estática do ponto material, estática do corpo rígido. E, através disso, você deve se lembrar que, numa prova discursiva, você precisa de um pouco mais de rigor na hora de responder as questões, tá bom? Então, vamos direto aqui à primeira, que diz assim, ó. Um objeto de massa m, e essa massa é constante, ele está suspenso em equilíbrio por uma corda vertical, que é a linha pontilhada que ele chama de CD. A primeira palavra que já chama atenção aqui é que ele diz que ele está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a primeira condição de equilíbrio nos diz que a força resultante ela deve ser nula. E a segunda condição nos diz que o torque resultante tem que ser nulo, ou seja, não vai existir uma força resultante atuando, significa que o objeto ele não está sendo acelerado para lado nenhum, e também não vai existir torque, ou seja, ele não está sendo obrigado a girar para sentido nenhum, nem sentido horário, nem anti-horário, nem nada disso, tá bom? Então, essa pequena palavrinha ali, né, essa pequena expressão, já quer dizer isso tudo. Aí ele diz, a corda está conectada pelo ponto C a dois cabos, as linhas cheias CA e CB, os quais, por sua vez, estão conectados na parte superior aos pontos A e B. Todos os cabos e a corda estão em equilíbrio e são, por hipótese, inextensíveis e têm massas desprezíveis quando comparadas com a massa do objeto suspenso. Cada cabo faz um ângulo θ com a vertical, como mostrado na figura. Não há quaisquer outras forças atuando sobre o objeto, além da exercida pela corda e pela atração gravitacional da Terra, e a intensidade da aceleração gravitacional é representada por G. Não há outras forças no problema, além das forças exercidas pelos cabos, pela corda e pela Terra. Ok, então ele está só limitando o problema aqui, né? Então ele me diz basicamente que é essa caixa e essa caixa está em equilíbrio. Muito simples até de entender. Com base na figura e nos dados informados, determine uma expressão algébrica para a intensidade da força F exercida por cada cabo para manter o sistema em equilíbrio. Aqui a questão começa a ficar interessante, tudo bem? Vou reproduzir aqui, ó, as forças que estão atuando nessa caixa. Então, ó, vou fazer um diagrama de forças. O diagrama de forças para a situação será, aí dois pontos, vou partir aqui ao meio que eu vou usar outra parte, ok? Então, o diagrama de forças, ó, desenho aqui a caixa, beleza? Basicamente, o que eu tenho são força-peso, essa aí eu imagino que vocês já tinham visualizado. A força-peso puxa a caixa para baixo, não tem como eu esquivar dela, ok? E tenho ali as forças de tração. Essas forças de tração estão assim inclinadas, ó. Tranquilo? Aí eu vou chamar essa aqui de tração da corda A, tração da corda B, melhorar esse T aqui, aí, da corda B, e para baixo a força-peso. Até aqui também não é tão difícil, beleza? Outra coisa importante que eu posso olhar é o seguinte, essas duas trações elas estão inclinadas. A força-peso é vertical, ela vertical ela já é ótima, não preciso mudar nada, tá? As duas trações inclinadas é que eu tenho que mexer ele um pouquinho. Por quê? Existem várias maneiras de resolver esse problema. A que eu vou mostrar aqui não é nem a melhor, mas é a maneira mais segura, tudo bem? É uma maneira que talvez é uma linha de raciocínio onde você se perca menos. Então, nesse contexto, o que eu vou fazer é decompor as forças. Aí, eu vou redesenhar o diagrama agora. E esse diagrama ficaria da seguinte forma, olha.
força peso, ainda atuando para baixo, aqui, ó. Tá vendo? E agora as componentes da força. Ó, a tração B tem uma componente horizontal e uma componente vertical. E a tração A tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Como que eu sei disso, tá? Se eu olhar para B, ela puxa para direita e para cima. Verdade ou mentira? Então, o puxão que ela dá aqui, ó, é tanto para direita quanto para cima. Então, por isso que eu encontrei aquelas duas componentes ali para ela. E se eu olhar para A, ela puxa tanto para a esquerda quanto para cima. Então, ela dá um puxão aqui, ó, para a esquerda e para cima. Por isso que eu achei as componentes dessa forma. Quem são as componentes? Aqui é a componente TBY, TBX. Olha lá, abri essa força de tração em duas parcelas, em duas componentes vetoriais. Perdão. Aqui, ó, TB, ó, perdão, TA, né, Y, e aqui TAX. Dá para sacar? O ângulo aqui também é muito relevante. Então, eu vou traçar aqui, ó, um tracejadinho pequenininho. Estava assim, né? Originalmente, a direção. E o ângulo está dado aqui, ó. É o ângulo θ. Aqui o ângulo θ, ó. Olha lá. O ângulo era dado assim anteriormente, né? Olha lá. Beleza? Então, fiz o diagrama de forças. Agora, eu vou montar a força resultante na horizontal e na vertical. Então, não tem mistério aqui, ok? Aí, sigo da seguinte forma. A força resultante será... Dois pontos. Aí vem. Vou fazer aqui numa espécie de sisteminha, porque são duas direções. Eu tenho que TBX mais TAX é igual a zero. Por que eu tenho isso? Porque eu sei que a força resultante em x é igual a zero. Então, é desse princípio que eu estou partindo. Ó. Força resultante x, ela é nula. Por que a força resultante é nula? Porque ele disse lá no começo da questão que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante é zero, o torque resultante é zero. Tudo bem? Então, eu estou usando esse princípio aí, galera. Segunda coisa importante. Na vertical agora, é aí que está interessante. A questão mora mesmo é na vertical. Eu teria TAY mais TBY, que são as duas componentes verticais, igual a força-peso, que é essa força que atua para baixo aqui, ó, puxando. Beleza? Vou tirar o vetor, porque eu não estou colocando vetor em ninguém. Então, TAY mais TBY é igual a força-peso aí. Tranquilo, nenhum problema, né? A primeira equação não traz nada de interessante. Isso aqui, né? Estou colocando 1 aqui e 2 só para formalismo. Não traz nada de interessante. Legal mesmo é a segunda equação. Aí, na segunda equação, eu somo as duas trações e isso dá igual peso, ou seja, TAY mais TBY somadas vão fornecer o mesmo valor da força-peso. Aí eu posso brincar com essa equação agora. Para encontrar TAY e para encontrar TBY, eu vou precisar lembrar como que faz a decomposição de vetores. E aí, neste caso, o que eu tenho? Ó, eu tenho um triângulo assim, com TBY, por exemplo, a tração T, e aqui fechando o triângulo, a TBX. E o ângulo aqui é o ângulo θ. O ângulo aqui assim, ó. Olha lá. Tranquilinho, galera? Então, nesse caso, eu conseguiria escrever, por exemplo, seno ou cosseno sem nenhum problema. Como eu quero envolver TBY na conta, e ele está colado no ângulo, eu vou escrever cosseno. Cosseno de θ seria TBY sobre T, sobre a tração T. Tranquilo? Seria assim. No meu caso, eu já posso lembrar a regra simplificada. Quando eu quero encontrar as componentes, TBX está separada do ângulo, então TBX é TB seno, e TBY é colada no ângulo, então é TB cosseno, tudo bem? Então, TBY, por exemplo, ficaria TB, que é a tração TB, vezes o cosseno do ângulo θ. E TAY vai seguir o mesmo procedimento, vai ser TA vezes cosseno do ângulo θ, porque ele também vai ficar coladinho.
tudo bem? Igual a força-peso, que é massa vezes gravidade. Como esse problema aqui é todo simétrico, TA e TB são valores iguais. Então, a tração TA e a tração TB, elas têm mesmo módulo, ok? Então, os módulos são iguais. Com isso, eu posso escrever, genericamente, que elas são uma tração T. Tranquilo? Então, aqui ficaria T vezes cosseno θ mais T vezes cosseno θ igual a massa vezes gravidade, igual a mg. Aí apareceu duas vezes o mesmo termo, tá vendo? Ficaria, então, 2T cosseno θ igual a massa vezes gravidade. Logo, tração no fio seria massa vezes gravidade do peso e o 2 cosseno vai para lá dividindo. 2 cosseno θ. Pronto, ó, isso aqui já responde, de certa forma, o que ele perguntou. O que ele quis saber? Uma expressão algébrica para a intensidade da força F exercida por cada cabo. Só o que mudou é que ele chama a força de F. Então, se você quiser voltar aqui consertando, ao invés de tração T, você chamar isso de F, pode, não tem problema não, entendeu? Então, ficaria F igual a M vezes G sobre 2 vezes cosseno de θ. Isso aí seria uma maneira de responder, tá? Então, gente, sem nenhum grande problema, estão vendo? Eu consigo resolver aqui decompondo as forças, e isso aqui é uma habilidade importante, né? Todo professor de física quer ver. Se você lembra como faz a decomposição de um vetor, se você entende que a soma de forças ali vai dar zero, que tem que ser uma soma na vertical e na horizontal. Tomando meu chazinho para esquentar. Então, habilidades bem simples. Vocês já fizeram 500 exercícios parecidos com esse. Refaça, porque é época de prova, né? É época da gente calibrar aí o nosso entendimento do assunto, está com as coisas bem afiadinhas, mas essa é uma maneira muito legal de você fazer, muito segura, sem nenhum grande problema, tá bom? Vou avançar aqui, galera, vou para outro tipo de questão. Segunda questão fala assim, ó. Um caminhão percorria uma estrada retilínea, plana e horizontal com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Num dado instante, o motorista acionou os freios, imprimindo ao caminhão uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e com sentido contrário da velocidade. Então, ele estava com velocidade 20, o motorista pisa no freio com uma aceleração 2. E a aceleração 2 ela é contrária à velocidade. Até aí, tudo bem normal. Letra A. Calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida por esse caminhão em metros entre o instante que o motorista acionou os freios e o instante que o caminhão parou. Então pera. Ele quer o intervalo de tempo, tem que estar em segundos, e a distância percorrida entre o instante que ele acionou o freio e que o caminhão parou. Parou é uma informação que está aqui camuflada. Parou é velocidade final igual a zero. Tá vendo? Então, ele vai da velocidade inicial, que seria 20, com uma aceleração contrária valendo 2, então seria tipo menos 2, e a velocidade final é zero. Então, o item A aqui está bem tranquilo, tá? No item A, eu vou determinar a relação entre as duas velocidades, a inicial e a final, com uma aceleração contra. Aí eu quero achar o tempo e quero achar a distância. Aí eu vou lembrar que em cinemática existem aquelas 3 grandes, não são as únicas, né? Tem 4, mas assim, as 3 grandes equações que nos ajudam, que são sorvetão, S igual a SO mais VOT mais AT quadrado e sobre 2, Voat V igual a V0 mais AT, e Torricelli V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Então, são essas aqui as 3 equações assim, básicas, pelo menos, que eu preciso conhecer na cinemática. Como eu quero a relação entre as velocidades, a inicial sendo 20 e a final sendo 0, está mais aqui ó, para as equações de velocidade, tá vendo? A primeira é o Voat, né, a função horária da velocidade, e ela faz relação da velocidade com o tempo. Então, perfeito, eu vou conseguir achar o tempo. E essa é a velocidade com a distância. Então, nenhum problema, dá para usar, tudo bem? Aqui, lembrando, então, que eu estou planejando a questão, né? Mas na hora de responder eu preciso ser um pouquinho mais formal. Ó, então, eu vou começar assim. Dados do enunciado. Tenho que organizar, senão o corretor não vai me dar total na questão, tudo bem? Então, dados do enunciado. Velocidade inicial
ela é de 20 metros por segundo. A aceleração ela é contrária e ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que a velocidade final, até parar, seria velocidade zero. Aí ele quer encontrar tempo e quer encontrar a distância. Tranquilo? Organizei já bem, né? A partir disso, o que eu vou seguir aqui? Vou usar o Voat e depois vou usar a Torricelli. O Voat, né, vovô à toa, vai ficar assim, ó. Então, através da função velocidade, nome dela é função horária da velocidade do MUV, não é isso? A gente chama ela aqui de função velocidade só para simplificar as coisas, né? Tranquilo? Para facilitar um pouco o processo. Aí vem, através da função velocidade, ó, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, aceleração é contrária, menos 2 vezes t. Então, super fácil o problema. Vai ficar 2t igual a 20, t igual a 20 sobre 2 vai dar 10 segundos, né? Sim ou não? Então, tá aqui, ó. Aí. E agora, em paralelo aqui, Torricelli. Aí, Torricelli ficaria v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta s. Aqui eu coloquei função velocidade, né? E aqui eu vou colocar do lado, então, assim, ó, através da equação de Torricelli. Aí, show? Aí, ó, na primeira aqui, função velocidade, 10 segundos. Então, logo, o tempo necessário é de t igual a 10 segundos. Pronto, só repito a pergunta aqui, né? E escrevo o resultado que eu encontrei. Esse é o modo formal de responder. Através da equação de Torricelli, a equação de Torricelli, ó, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Aí ficaria, velocidade final é 0, porque ele foi até parar. A inicial seria 20 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que vale 2, vezes delta s. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, delta s. Vou trazer para a esquerda, vai ficar 4 delta s. Sim ou não? Igual a 20 ao quadrado. Delta S é igual a 20 ao quadrado é 400. O 4 passa dividindo. Delta S igual a 100 metros. Olha aí. Fácil, né? Então, logo, a distância percorrida é de, aí, cadê? 100 metros. Igual a 100 metros. Aí, pronto. Nenhum grande problema. Conseguimos resolver essa letra A aí, que é super tranquilo, uma questãozinha de cinemática, né? Então dá pra gente resolver sem nenhum grande dor de cabeça aí, né? Ok? Vamos mais uma. A letra B fala: esse caminhão transportava um bloco de massa 500 quilos, que estava apenas apoiado em sua carroceria. Sabendo que o bloco não deslizou pela carroceria do caminhão durante a frenagem, e considerando a aceleração gravitacional igual a 10, calcule em newtons a intensidade da força de atrito que atuou sobre o bloco durante a frenagem e o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre as superfícies do bloco e da carroceria do caminhão. Essa é uma questão interessante. Inclusive, isso aqui é um problema real, pessoal. Se um caminhão ele transporta, e é comum, assim, às vezes, transportar blocos de mármore, de granito e tal, né? Esses blocos enormes que são presos na carroceria de caminhão, enquanto o caminhão está com a velocidade controlada, não tem nenhum grande problema. Mas se o caminhão estiver em alta velocidade ou estiver fazendo curvas muito perigosas, aí a gente tem um problema muito grave, ok? Que é a ideia que você vê lá em inércia. Se esse bloco estiver em movimento, a tendência é ele continuar naturalmente em movimento, né? Então, essa tendência de se manter em movimento é um grave problema aqui.
Porque se o bloco não estiver bem fixado, se os freios não estiverem bons, né, se 1000 fatores aí não estiverem corretos, esse bloco ele pode, por inércia, tender a continuar em movimento e causar uma catástrofe, tá? Pode tombar o caminhão, passar por cima da cabine, tem um monte de problemas que pode ocorrer. Então aqui o item B, vou dividir aqui essa baguncinha para fazer o item B. No item B ele já me falou assim, ó, tem um bloco de 500 kg e está apoiado na carroceria. Vou fazer uma representação aqui do meu bloco. Ele tem 500 kg. Então, esse bloco tem forças que atuam sobre ele. Força-peso. Força-peso ela é massa vezes gravidade, lembram disso? Então, eu posso fazer a força-peso assim, ó. Vou fazer maiorzinho aqui. Massa vezes gravidade seria 500 vezes 10, dá 5.000 newtons de força-peso, ok? Para cima, então, precisa existir uma normal, porque ele não está nem subindo nem descendo na vertical. Não tem nenhuma outra força, essa normal também vale 5.000 newtons. Professor, normal é sempre igual a peso? Não, pelo amor de Deus. Normal ela é a reação da força-peso? Também não, pelo amor de Deus, tá bom? Mas nesse caso aqui, tudo horizontal, peso e normal tem mesmo valor. Aí, o que eu observo, né? Existe uma força contrária tentando frear esse bloco. E ele quer que eu levante informações sobre o atrito que atua aqui. Então, eu vou imaginar, por simplificação, né, que existe uma força para cá. Essa força F. Essa força F está provocando uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu consigo até calcular o valor dessa força F. Essa força F, vou tirar ela aqui. Aqui. Ela seria massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. A força resultante aqui na horizontal, né? A gente pode calcular uma força como a massa vezes aceleração. Então, a força seria a massa 500 vezes a aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. A força vale, então, 1.000 newtons. Bom, se ele diz que o bloco não deslizou, não aconteceu nada, ele continuou ali paradinho, isso não foi à toa, né? O bloco estava só apoiado, como é que ele não deslizou? Não deslizou porque tem uma força contrária aqui, tem um atrito. Então, essa força de atrito, eu vou desenhar, imaginar ela para cá assim. Essa FAT, ela seria pelo menos de 1.000 newtons. Sim ou não? Porque aí a força resultante na horizontal deveria ter a força F contra a força de atrito. Então, a primeira observação que eu já consigo fazer é essa. Ele me pediu para fazer essa observação mesmo. Ele me disse assim, ó. Calcule em newtons a intensidade da força de atrito. Então, ó, formalizando a questão. O diagrama, o desenho aqui é o diagrama de forças. Será... Aí, 2 pontos, né? Tá aqui o diagrama de forças. Aí, continua. A força de atrito é calculada por 2 pontos. Aí, força de atrito, gente, ó. Força resultante, ela seria a força F menos a força de atrito. Os sinais aqui não importam muito, tá bom? Porque a situação é hipotética. Inclusive, eu nem sei se o atrito está para a esquerda ou para a direita. Mas eu sei que é força F para um lado e atrito para outro, né? Eu não preciso pensar nessa análise. Porque a gente teria que fazer uma análise um pouco mais complexa aqui, então não precisa. Aí, nesse caso, como ele não deslizou, a força resultante é 0. A força F vale 1.000, menos a força de atrito, que eu não sei quanto é. Então, eu isolo a força de atrito. FAT ela é igual a 1.000 newtons. Pronto. Tá aí, ó. Show? Pronto. Se a força de atrito 1.000 newtons, né? Ele me pede ainda uma segunda coisa. Ele quer o coeficiente de atrito. Então, aqui logo. Eita. Aí, pronto. Logo, a força de atrito será de 1.000 newtons. Ok? E ele pede o coeficiente de atrito.
Então, eu vou tirar o coeficiente de atrito da força de atrito. Da força de atrito, 2 pontos. Aí vai ficar FAT igual a μ vezes a normal. Aí essa é uma formulinha, eu tenho que lembrar que a força de atrito é o coeficiente vezes o valor da reação normal de apoio, ok? Então, lembrei da equação. Aí a força de atrito vale 1000. O coeficiente eu não tenho a menor ideia de quanto seja, estou procurando. E a normal eu estou procurando. Ó, e a normal eu sei, perdão. A normal vale 5000. Então, μ vai ficar 1000 sobre 5000. Cortou os 3 zeros, não foi? Vai ficar 1 sobre 5. 1 sobre 5, aí você pode pensar de várias maneiras, tá? Tem umas maneiras aqui que são simples. Você poderia multiplicar tudo por 2, fazer 2 sobre 10, porque dividir por 10 sem 1000 ou multiplicar é muito fácil. 2 por 10 é 0,2. Então, μ igual a 0,2, o valor do coeficiente. Ele não tem unidade de medida, tá? E aí, completa aqui. Aí, completa aqui com os dizeres, né? Logo, o coeficiente de atrito é de μ igual a 0,2, ok? E aí, galera, faz sentido ou não? Tá vendo? Uma questãozinha tranquila também, nenhum grande problema até aí, hein? Tá? Então, a primeira, a letra A, ela envolveu só um conceitinho de cinemática. Como vocês já fizeram módulo de cinemática, tem que fazer isso aqui com facilidade. E na letra B, era lembrar que se o bloco não desliza, apesar de ter uma força contrária, é porque o atrito está segurando. A força que está fazendo o contrário é quanto? Massa vezes aceleração. Massa 500, aceleração 2, 1000. E o atrito vai ser 1000, então. E o coeficiente? Força de atrito é μ vezes a normal. Então, é aplicar basicamente numa equação. Não tem grande mistério. Vamos mais uma? Questão de número 3 aqui fala o seguinte, ó. Um pedreiro precisa transportar material para o primeiro piso de uma construção para realizar essa tarefa. Ele utiliza um sistema do tipo elevador mostrado na figura. Aí, ó, esse elevador já me chama atenção, porque eu estudei a matéria e eu sei que isso aqui é uma polia fixa. Deixa eu pegar outra cor. Aqui, isso aqui é uma polia fixa, porque ela está presa aqui no teto. Polia fixa não faz nada demais, só vai mudar a direção, possivelmente, aí, sentido da força. Mas ela não altera o valor da força, não existe vantagem mecânica. Mas essa aqui é especial. Isso é uma polia móvel. A polia móvel, o que ela faz é dividir a força. Então, ó, uma parte aqui, uma tração está apontando para o teto, e tem uma correspondente lá no teto, e a outra parte está vindo aqui até a mão que a pessoa faz ali, ó. Então, agora, o peso desse objeto está sendo levantado, está sendo dividido em duas forças iguais de tração aqui. Divide igualmente porque elas estão na vertical, tudo bem? Então, essa é a teoria para polias móveis, lembram disso? O peso máximo que pode ser levantado pelo sistema é limitado pelo peso do pedreiro e não pelo suporte ou pela corda. O pedreiro pesa 800. Então, se o pedreiro pesa 800, P, então, vale 800 newtons. E cada tração aqui você já sabe que vale 400 newtons, porque dividiu aqui em parcelas iguais, ok? Dividiu os 800, que é o peso do pedreiro, em duas parcelas. Ou seja, ele vai levantar metade do próprio peso, ok? A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. Letra A. Construa o diagrama de forças para o sistema, considerando G igual a 10, e calcule o peso máximo que poderia ser levantado pelo pedreiro. É exatamente o que eu acabei de fazer ali, sim ou não? Tá vendo? Então, o diagrama de forças seria, ó, peso, aí eu tenho duas forças de tração para cima, e a força peso para baixo. Aí vai ser tração igual a 400 newtons, tração igual a 400 newtons, e o peso aqui para baixo igual a 800 newtons. Batata, né? Tá vendo que essa matéria aqui é simples, né? Ela é manjada, ok? Então eu consigo fazer aqui sem nenhum problema.
ele fala para considerar G igual a 10, né? Mas eu acabei não usando G igual a 10 aqui, não tem problema. É 800 newtons, consulta o diagrama e calcule o peso. O peso mesmo é a força, então eu posso fazer isso. Então aqui, item A, o diagrama de forças será, aí 2 pontos, né? E aqui agora, ele pediu o peso máximo. Aí eu posso até aplicar aquela formulinha, lembra? Que a força que o pedreiro faz, a força potente aqui, ela será a força resistente, que é o peso do bloco, dividida por 2, N vezes. Ok? Então temos esta expressão também, lembram dela? E aí ficaria, ó, a força que o pedreiro faz igual a 800 dividido por 2 elevado a 1. Por que eu coloquei n igual a 1? Porque n é o número de polias móveis e eu só tenho uma delas, eu tenho apenas uma polia móvel. Então, n igual a 1. Aí ficou 800 por 2, que vai dar 400. Tranquilo? Assim. Lembra que na letra A ele falou, calcule o peso máximo que poderia ser levantado pelo pedreiro. O peso máximo é engraçado. O peso máximo que pode ser levantado pelo sistema. Ah, tá, pelo sistema, isso. E aí ele calcula o peso que poderia ser levantado pelo pedreiro. Bom, o pedreiro levantaria um peso de 800 newtons, fazendo uma força de 400 newtons. É meio ambíguo aqui o que ele está querendo, né? Ou será que eu estou interpretando errado? Ele quer o peso máximo. Ah, sim, ó. Pelo peso que pode ser levantado pelo sistema. Não, aqui eu tenho um problema de valores, tá? Qual o problema de valores aqui? Ele está me dizendo que 800, que é o peso do pedreiro, é o máximo que ele pode levantar. Se é o máximo que ele pode levantar, então eu consigo colocar um peso aqui embaixo. Aí eu vou consertar aqui, ó. Ao invés de 800, eu posso levantar um peso de 1.600 newtons, que é o dobro do 800, para que aqui nas trações sobre um valor de 800 newtons. Então, ele pode levantar no máximo o peso dele. Então, ele, 800, pode levantar no máximo 800. Se ele consegue levantar 800, ele só faz essa força aqui, então ficaria 800 nessa corda e 800 na outra, totalizando 1.600 newtons, que é o peso do objeto lá geral. Então, esse 800 aqui está errado. Esse 800 ele é 1.600. E aqui eu tenho o seguinte. Aqui é um problema da interpretação, que sempre é a parte mais difícil, né? A força F aqui, ela vale, então, vale 800, perdão. Igual ao peso, que eu não sei quanto é. E 2 elevado a 1, porque é uma polia móvel. Então, eu posso isolar aqui agora o peso máximo que ele vai levantar seria 2 vezes 800, que é esse peso, então, de 1.600 newtons. Tranquilo até aí? Finalizando, então. Faz sentido ele poder, no máximo, levantar o peso dele, né? Porque se ele precisar ficar pendurado, ele fica pendurado com o peso dele e ainda equilibra o sistema. Se tiver um peso maior, aí ele pode ser puxado para cima, né? O objeto cai. Então, tá aí a lógica do problema. Então, eu consigo fazer isso. Vamos recapitular para voltar aqui. Então, no caso, ó, o que eu estava entendendo inicialmente? Que seria 800 newtons, não são 800 newtons. Ele pesa 800, então ele vai fazer uma força F aqui de 800 no máximo. E lá a tração tem que ser no máximo 800, porque se ele precisar se pendurar, ele fica aqui pendurado. Então, se cada corda está com 800, lá embaixo está com 1.600 newtons. Suave, galera? Tranquilo? Então, eu consigo entender isso, tá? Fechou? Na letra B, considerando o elevador com peso máximo, calcule o módulo do torque no ponto A. Aí o torque, ele já é um outro assunto, né? Torque é equilíbrio do corpo extenso. Lembrando que torque é uma grandeza que faz o objeto sofrer uma rotação em torno do ponto fixo.
Basicamente, o torque faz o objeto girar, não é assim? Então, na letra B, no item B, ele quer que a gente calcule torque. Bom, para calcular esse torque, o que eu vou olhar agora? Esse torque, ele é calculado através da expressão. Então, os dados que ele dá ali do enunciado são um suporte que tem 1 metro. Esse suporte de 1 metro está essa distância do ponto A, que é o ponto fixo. Então, existe, no final das contas, uma força de 1.600 a uma distância do ponto fixo de 1 metro. Então, o braço de alavanca ali seria esse. Tudo bem? No meu caso, a força que o suporte faz aqui, ela seria 1.600 e ainda tenho os 800 provocados ali pelo pedreiro. Então, eu tenho, no total, o 1.600 provocado pelo elevador, que é o peso da carga que ele está levantando. E ele ainda aplica uma força para baixo, né, puxando aqui, uma força de 800, que é essa força presa lá no teto, lá, por exemplo, ok? Então, eu tenho, no total, um valor de força que seria os 1.600 mais esse 800, né? Então, eu vou encontrar aqui o torque assim. O torque é calculado por... Aí eu tenho torque, ele é bife com fritas sem cebola. Lembra disso? Valor do torque, eu quero encontrar. Braço da alavanca é 1 metro. A força, ela seria... Bom, olhando lá para o sistema, eu tenho um suporte, né, de 1 metro. Então, o B equivale a 1 metro. Aqui está o ponto A da figura, que ele destaca. Olha lá, o ponto A, tá vendo? E quais são as forças que atuam aqui para baixo? Bom, eu tenho 1.600, que é o peso do objeto. E aí, além disso, além desse 1.600, eu tenho esse valor aqui da força, né, que seria a força presa no suporte. Então, essa força ela seria os 800 newtons mais o próprio 1.600. Então, eu teria aqui uma outra força ainda, valendo lá a tração, né, igual a 800 newtons. Show? Então, a força total ela seria 1.600 mais 800. Como ele não falou nada de ângulo, eu não preciso me preocupar. Mas eu consigo observar também que as forças aqui fazem 90 graus. Aí seria seno de 90 graus, e seno de 90 graus é 1. Então, não influencia muito na conta. Se ele não te der um ângulo claramente ali, então você não precisa se preocupar tanto. Então, o torque vai ficar uma vez 1.600 mais 800, vai dar 2.400 Newton metro, que é a unidade para torque. Então, essa é a quantidade de torque provocado. Logo, o torque... Opa, aí. Cadê? Aqui. Será de torque igual a 2.400 newtons metro. Ok? Então, eu consigo calcular esta também. Tá vendo aí que interessante, galera? Então, uma questão que envolveu já torque, envolveu equilíbrio, bastante coisa, né? Uma questão que não é tão complicada, porque envolve um assunto relativamente normal e eu consigo resolver aí, tá bom? Vamos mais uma? Essa mais uma aí você já consegue ver pelo desenho, que também envolve a ideia de polias, né? De uma polia móvel aí, ok? Então, nessa ele fala o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Alberto desafiou seu colega, o Cabral, para uma competição de cabo de guerra de uma maneira especial, como mostrado na figura. Alberto segurou no pedaço de corda que passava ao redor de uma polia, enquanto Cabral segurou no pedaço atado ao centro da polia. Apesar de mais forte, Cabral não conseguiu puxar Alberto, que lentamente foi arrastando o seu adversário até ganhar o jogo. Sabendo que a força que o Alberto puxa a corda é de 200 newtons, então peraí, ó, no desenho aqui tem uma tração, né, para cá, que é do Alberto.
E essa tração T, ela já é de 200 newtons. Tração igual a 200 newtons. Aí, tá vendo? E que a polia não tem massa nem atritos, né? Aí ele diz, especifique a tensão na corda que Alberto está segurando. Ué, a tensão na corda é o seguinte. A força que o Alberto puxa a corda, né? Ela é de 200. Aí, nesse caso, eu tenho tração 200 para cá, feita pelo Alberto. E na outra extremidade da corda, também tem uma tração de 200, que vai ter uma correspondente lá na parede aqui, ó. Tudo bem? Como eu tenho duas forças de tração para cá, eu tenho uma tração igual a 400 newtons no total. Beleza isso? Tranquilo, sim ou não? Então, eu consigo fazer isso. Especifique a tensão na corda que Alberto está segurando. A tensão na corda é igual a 400 newtons. Tá? Aqui estou respondendo de forma simplificada, hein, pessoal? Sem aqueles formalismos lá, ok? AB. Desenhe as forças que agem sobre a polia, fazendo um diagrama de corpo livre. Bom, vou olhar a polia, a gente desenha ela simplesmente aqui como uma bolinha, né? Então, item B é uma bolinha. Quais são as forças que atuam nela? São duas forças de tração. A força feita pelo Alberto e a outra, que valem 200 newtons cada uma. Tração igual a 200. E aqui tração igual a 200. Normal, né? E para cá, a força feita pelo Cabral, que para equilibrar deveria ser pelo menos 400, é isso? E aí, nesse caso, a tração feita pelo Cabral aqui, vou chamar de tração C, e aqui essas de tração A. Tração do Cabral seria 400 newtons, para poder equilibrar pelo menos. Entende? Então, fiz o diagrama de corpo livre, colocando aqui alguns desenhos, alguns valores. No item C, ele pede, calcule a força exercida pelo Cabral sobre a corda que ele estava puxando. Então, quando eu olho o Cabral, o que vai acontecer? Ele puxa e tem que fazer pelo menos 400. Como ele quer só a força exercida por Cabral, tração feita por Cabral igual a 400 newtons, né? Se você tiver dúvida por essa, você pode fazer aqui o... Bom, aqui eu estou com dúvida na letra A, porque na letra A ele está falando o seguinte, ele quer saber a tensão na corda que o Alberto está segurando. Então, aqui eu respondi 400, mas eu respondi a tensão total. Aqui eu tenho que corrigir, ó. É 200, né? Porque agora sim vai fazer sentido. O Alberto está fazendo 200 e a parede faz os outros 200, entende? Divide a força entre os dois. O Cabral sozinho tem que fazer 400, porque ele precisa equilibrar aqui, ok? Então, a tração feita por Cabral que é 400. Aí, corrigindo aqui, ficando melhor, tá bom? Faz sentido? Tranquilo? A letra D. Considerando que Cabral foi puxado 2 metros para frente, indique quanto o Alberto andou para trás. Aí essa é uma questão que já vai ser da seguinte forma. Bom, como eu estou deslocando, aí aqui vai envolver a ideia de trabalho, né, que a gente não conhece ainda. Mas eu tenho que pensar no seguinte. Nesse contexto, se eu puxei o Cabral uma distância, vou colocar aqui assim, ó, de 2 metros, a minha corda, ela vai ter que ter deslocado 2 metros aqui e 2 metros lá em cima. Porque essa corda aqui ela é maior. Então, essa é uma questão mais profunda, tudo bem? Desse item D. Mas aqui eu deveria responder o seguinte, observa. Se esse cara andou 2 metros para frente, a corda vai ter que ter se deslocado 2 metros nessa parte de cima e 2 metros na parte de baixo. Totalizando, então, que o deslocamento do Alberto ele será igual a 4 metros. Tranquilo? Vê se faz sentido.
porque a corda ela anda 2 metros para frente do Cabral e eu tenho que puxar a corda 2 metros também do lado do Alberto. Só que o Alberto puxa 2 metros embaixo e ela também encolhe 2 metros em cima para continuar esticada. Então, total 4 metros. Tranquilinho? Beleza? Então, mais uma coisa importante aí nessa questão, né? Vamos mais uma? Mais uma questão que envolve aí polias móveis, né, gente? Nessa aqui diz assim: um sistema de polias composto de 2 polias móveis e uma polia fixa é utilizado para equilibrar os corpos A e B. As polias e os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo-se que o peso do corpo A é igual a 340 newtons, então, peraí. Esse cara aqui, o A, tem peso 340 newtons. Aí. Determine o peso do corpo B. Ah, fácil demais, né? Por quê? Polias móveis, como está na vertical aqui a aplicação da força, elas dividem a força em 2 partes. Então, eu vou fazer 340 dividido em 2 partes aqui, 2 trações. Aí essa está conectada a outra polia móvel ainda, então vai dividir novamente a força aqui. Estão vendo? E nessa aqui, professor, vai dividir? Não, nessa aqui é uma polia fixa, ela está presa no teto. Essa aqui não divide, tá bom? Só essas duas porque são polias soltas, polias móveis. Então, nesse caso, eu vou ter 340 dividido por 2, 170, não é isso? Newtons. E aqui 170 newtons. Só que ele vai lá e divide por 2 de novo, tem uma segunda polia. Então, aqui vai ficar 170 dividido por 2, vai dar quanto? 75 para 150 mais 75, 85 então newtons, não é isso? E aí 85 do outro lado. Aí, finalmente, o B terá um peso igual a 85 newtons. Tudo bem, galera? Tranquilo? Por que 85 newtons, né? Eu dividi a força ali em 2 parcelas. Uma vez, depois dividi de novo. Professor, eu não gosto de fazer assim, eu gosto de fazer pela continha. Pode fazer pela continha, gente. A força potente é a força resistente, dividido por 2 elevado a n. A força potente, então, que é a força F, será o peso, 340, dividido por 2. Quantas polias móveis? 2, né? Então, 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado. Força F ficaria 340 dividido por 4, que é 2 ao quadrado. Força F igual a 85 newtons. Estão vendo aí? Tranquilinho, galera? Beleza? Então, nenhum grande problema, né? Vamos mais uma? Vamos brincar em mais uma questão? Esta parece boa. Questão que envolve plano inclinado. Lembrando aqui, gente, plano inclinado é muito difícil, né? É uma matéria realmente complicada e tal, mas tem algumas coisinhas que você não pode esquecer, principalmente chegando perto aí de prova, né? No plano inclinado, o que que eu tenho? A força peso aqui, ela continua vertical para baixo, né? Normal. Só que você tem 2 componentes para essa força peso, a Px e a Py. Então, eu vou desenhar aqui, é até errado esse desenho, mas eu estou colocando as componentes junto com a força peso. E contrário aqui, você tem a reação normal de apoio. Então, quais são as forças que atuam? Ó, a própria força peso, que pode ser desenhada assim, de vermelho, ou através de suas componentes. A Px e a Py. E lá para cima, contrário a normal. Vou puxar isso aqui tudo para o lado para não ficar embolado o nosso desenho. Tranquilo? Então, ó, é isso aqui. E ainda sabemos que esse ângulo de 30 graus, ele é entre as 2 verticais, a vertical nova e a vertical antiga, que é 30 graus. Olha lá, tá vendo? Aí eu vou puxar isso aqui tudo para o lado, ó. Tranquilo? Para não ficar embolado. Então, isso é o que eu preciso lembrar de plano inclinado no nível conceitual. E no nível de continhas, eu sei que Px, ela vai ser dada. Olha que Px está separado do ângulo. Px, então, é o peso, que é massa vezes gravidade, mg, seno θ. E Py é o mg que está colado no ângulo, mg
cosseno θ. Tá vendo então, galerinha? Aí, ó, tem que lembrar disso. Ó, mnemônico, hein, para ajudar. PX puxa o bloco e quando ele puxa, o bloco vem descendo a rampa, né? A gente fala ao invés de descendo a rampa. Aí você lembra que o PX tem a ver com o seno, tá? Ele te dá seno e cosseno, te dá G igual a 10, tá ficando bem legal. Aí ele diz, um bloco de gelo se encontra em repouso no alto de uma rampa sem atrito, sendo sustentado por uma força horizontal F de módulo 11,6, como mostra aí a figura, né? Essa força F segura o bloco. Aí ele fala, calcule a massa do bloco de gelo. Então aqui seria uma questão assim mais complicadinha, né? Mas eu consigo observar aqui que dá para a gente resolver essa questão. Como ele fala que a força F vale 11,6 e ele quer saber a massa desse bloco, então eu poderia encontrar através das componentes Px e Py. Aqui é uma questão que está até mais difícil do que eu gostaria. Tá além, tá bom? Vou fazer a questão aqui, mas ela tá além do que a gente precisa para uma prova. Como ele quer saber a massa do bloco de gelo, você tem que olhar o seguinte, as suas componentes aqui, né? Eu tenho Px e Py, só que nenhuma dessas forças é realmente horizontal. A sua força F, ela está atuando aqui na horizontal, ó. Então eu vou ter uma primeira complicação que é representar essa força F aqui, ó, assim. Tá vendo? Então ela está se opondo a uma das componentes da sua normal aqui, da sua força Px, força Py. Bom, não é bem o que eu queria. Eu vou me limitar aqui ao seguinte. Como eu não vou exigir esse grau de complexidade, o que eu quero só que vocês lembrem aqui é como calcular Px e Py. Isso seria o mais importante agora, no momento. Então eu vou calcular essas duas componentes, Px e Py, que seria a massa eu não tenho, né? Vou supor uma massa hipotética aqui de 5 kg, mas estou chutando esse valor. Se eu encontrar a componente Px, eu calcularia com mg seno e a componente Py com mg cosseno. E seria simplesmente fazer massa vezes gravidade vezes seno de θ para Px e para Py, massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Por que eu não quero fazer essa questão? Porque aqui você vai ter que usar alguns conceitos de geometria para poder fazer a decomposição dessa força. E não é bem o que eu queria para esse momento, assim, ó. Tudo bem? Não é bem o que eu queria. Eu precisava que vocês, na verdade, entendessem, só relembrassem que a componente da força peso, ela é Px, Py, Px é mg seno e Py é mg cosseno. Se eu fosse calcular com essa massa hipotética de 5 kg, ficaria 5 vezes 10 da gravidade, vezes o cosseno, que é 0,87. Tá vendo? E aqui 5 vezes 10 da gravidade, vezes o seno, que é 0,5. Tá? Aí a questão que ela está fugindo um pouco do escopo, eu vou deixar ela assim, para não poluir demais a sua interpretação, tá bom? A nossa revisão aqui. Deixa eu ver se a 7 é legal. Essa 7 aqui é uma questão mais interessante. Então eu vou me concentrar mais na 7. Vamos fazer essa 7 que fala assim, ó. Uma questão do PISME. Então são questões importantes, são questões que costumam cair em prova, né? A 7 fala assim, ó. Ben possui um Fusca velho que constantemente precisa ter suas rodas trocadas. Ou pelo número de buracos na estrada, ou por um problema mecânico. Um dia, os parafusos que prendem a roda estavam tão apertados que ele teve que subir em cima da extremidade da chave de boca para afrouxá-los. A chave de boca possui um comprimento L igual a 40 cm e seu eixo faz um ângulo θ igual a 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. O vetor designado por P é o peso de Ben, sendo aplicado na extremidade da chave de boca. Desconsidere a massa da chave. Considere que Ben possui uma massa de 80 kg e que a figura acima mostra também a configuração do torque mínimo necessário para que os parafusos sejam afrouxados. Calcule esse torque mínimo. Então, isso aqui é uma questão relativamente tranquila. E é uma questão de PISME. Então, vamos fazer ela com bastante formalismo. Então, na letra A.
Vê se eu entendi a pergunta. Ele quer calcule o torque mínimo necessário para afrouxar os parafusos. E falou que a massa do bem é 80. Então, ó, do enunciado, ou dados do enunciado, né? Eu sei que a massa é igual a 80 quilogramas. Sei ainda que o tamanho da chave é de 40 centímetros e que o ângulo com a horizontal é 30. Então, no caso aqui, eu sei que o braço da alavanca, né, que seria L aqui, é 40 centímetros. E aí o ângulo que importa não é o ângulo θ, mas é o ângulo entre a força e o braço da alavanca, esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E eu consigo determinar alfa, né, sem problemas, porque se eu prolongar aqui, ó, aqui é 90 graus, 90 com 30, 120, 120 para chegar a 180, que é a soma dos ângulos internos, é de 60 graus esse ângulo alfa aqui. Alfa é igual a 60 graus. Tirei isso só da análise aqui do enunciado, ok? Como ele quer o valor do torque, então do enunciado eu tirei isso. Aí eu sigo. O torque é calculado por 2 pontos. Aí vai ficar torque é bife com fritas sem cebola. Tá vendo? Quero achar o torque. O braço da alavanca é L. A força ela é o peso do bem vezes o seno do ângulo alfa. Né? Então, fiz essas modificações só para ficar bem bonitinha a fórmula. E aplico os valores. O torque L ele é 40 centímetros. Aí eu vou passar isso para metros. 0,40. Lembrando que eu peguei 40 centímetros, dividi por 100 para passar para metros. A força-peso ela é calculada como massa vezes gravidade vezes o seno de 60 graus. Aí vem, torque é 0,40, massa 80, gravidade 10 e seno de 60 graus. Aí ele me informa, só que eu acabei deixando isso aqui em cima, ó, na questão de cima. Ele fala que seno de 60 graus é 3, raiz de 3 sobre 2, né? Se você lembrar aquela tabelinha, você também já sabia disso. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lindinho, galera, tudo ok? Então, ficaria torque é igual a... Bom, eu vou usar o 10 aqui para transformar esse 0,40 em 4. Então, vai ficar 4 vezes 80 vezes a raiz de 3 e sobre 2. Aí eu vou usar o 2 e o 4 aqui, eu vou simplificar. 4 para 2, vai ficar então 2 vezes 80 e raiz de 3. Se quiser deixar a raiz de 3, não seria um problema, não. Então, o torque ele ficaria igual a 160, 2 vezes 80, raiz de 3. É uma possibilidade, tá? Outra possibilidade seria colocar o valor aproximado. Aí você já pode ir para o final aqui e dizer assim, ó. Logo, o torque será... Aí, 2 pontos. 160 raiz de 3, não é isso? Ou ainda... torque igual a 160 vezes 1,7, que é aproximadamente a raiz de 3. Aí fica a seu critério, tá bom? Pode fazer continha aqui ou não, tá? Vou fazer aqui, vou usar até minha calculadora para agilizar, vezes 1,7, aí dá 272 aproximado, tá? Torque aproximadamente igual a 272 newtons-metro. Pode fazer das duas maneiras, que as duas estão aqui corretas. Assim, assim, tá? Beleza, então, pessoal, tranquilo? Então, eu consigo fazer, né, sem nenhum grande problema. Na letra B, no item B, deixa eu adicionar uma página aqui. Aí, item B.
Tô fazendo isso aqui com bastante formalismo, porque é questão de pismo, né? Ok? Então, no item B, ele fala assim... Ih, peraí. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aí, tudo certo. Letra B. Alguns meses depois, Ben precisou retirar novamente a roda do Fusca. Ele subiu na extremidade da chave de boca, na mesma configuração mostrada na figura, mas não conseguiu soltar o parafuso, pois havia emagrecido 20 quilos. Poxa, parabéns, Ben. Um exemplo de superação, tá vendo? Ele percebeu, então, que precisaria de uma chave de boca de outro comprimento. Qual o comprimento mínimo dessa chave? Aí aqui a brincadeira é, como o torque ele é braço da alavanca e força, se você perder força, no caso ele perdeu a força-peso, porque ele diminuiu a massa, ele vai ter que aumentar com o braço da alavanca, B e F. O torque é proporcional, diretamente proporcional a B e a F. Se por acaso o seu F diminuir, seu B vai ter que aumentar. Então ele vai lá e faz essa brincadeira com a gente. Então, ó, o torque é dado por, ou é calculado, né? Melhor um pouquinho. Por, aí vem, né? Torque, bife com fritas sem cebola. Aí a gente vai lá e sabe o torque. O torque ele é 160 raiz de 3, né? Então o torque é 160 raiz de 3. O braço da alavanca é o que eu preciso encontrar e a força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade. A massa dele é 80 que ele tinha, menos 20 que ele perdeu, vezes a gravidade, vezes seno, aí continua o mesmo ângulo, seno de 60 graus. Aí 160, raiz de 3, igual novo braço, 60, 10 da gravidade e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Os raiz de 3 aqui pode cortar, né? Então, dos dois lados, fazendo a mesma função. Então, vai ficar B, vou isolar o B, 2 vezes 160 sobre 60 vezes 10. Show? Corta 0 e corta 0. B vai ficar, bom, 2,60 aqui, o 60 vai virar 30. Vai ficar 16 sobre 30, é isso mesmo? É isso, né? Isso, não tem que mexer aqui agora. Ué, então agora... sessenta, 10, 160 raiz de 3, isso mesmo. 2, isso aí. Aí o que dá isso, né? Isso aqui dá mais ou menos, como se fosse... Ué... Dá mais ou menos como se fosse 16 por 30. Isso é quase 0,5. Poxa, ele podia ter dado uma aliviada ali, né? Mas eu vou ter que fazer 16 por 30. Bom, como é que eu posso fazer na minha calculadora, né? Vou fazer 16 dividido por 30. Vai dar um pouquinho mais que 0,5, dá 0,53. 0,53 metros. B aproximadamente 53 centímetros para fazer... comparação, né, com o braço inicial, que era de 40 centímetros. Beleza? Então, essa brincadeira aí, ó. Logo, o novo braço de alavanca será B igual a 53 centímetros. A alavanca cresceu 13 centímetros. Precisou colocar um extensor ali ou pegar uma alavanca 13 centímetros maior, ok? Então fica assim, né? Bem legal, bem tranquilo aqui, tá? Deixa eu ver, essa outra aqui envolve a mesma coisa. E a última. Então tá, vou fazer essa última aqui também, que é uma questão parecida, tá? Fala assim, um carro deverá ser projetado a pedido de um cliente com necessidades especiais,
que consegue exercer uma força de 200 newtons com os dois braços. Então, o cara consegue fazer só 200 de força. A chave de roda será do tipo L, essa mostrada na figura. Cada parafuso das rodas deverá ter um aperto de 120 newtons metro. Então, é o torque, né? Pela unidade de medida, eu consigo reconhecer que o torque aqui é 120 newtons metro. Aí ele vem e pergunta assim, ó. Cadê? Considerando a chave colocada na posição horizontal na retirada do pneu, esboce o diagrama de forças aplicadas à chave, desprezando a sua massa. Bom, as forças aplicadas aqui, elas estão de acordo já com esse desenho, aplicadas assim, ó, o cara consegue fazer 200, né, 200 newtons aqui com os braços, aí. Então existe uma força aqui vertical para cima de 200 newtons, que é a força que o cara faz. E a chave, ela faria uma força aqui contrária, sendo a própria força da chave aqui que eu estou tentando levantar, né? Então seria aqui, ó, uma força para baixo, que seria o peso dela aplicado mais ou menos no meio. Aí eu teria a força F que o cara faz, deixa eu escrever ela aqui, F, deixa eu colocar de outra cor, F igual a 200 newtons. E aqui a força peso dessa chave. Não tem mais nenhuma força aí relevante que eu precise ver, não. Tá bom? Como ele nem pediu, na verdade, essa força peso, que eu não vou colocá-la por enquanto, não. Vou colocar só a força F. E aí essa força livre, ela vai provocar um torque. Existe a força de resistência lá do parafuso, né? Mas ele quer só sobre a chave. A chave recebe uma força de 200 do cara. A letra B. Considerando o campo gravitacional e a massa da chave, esboce o diagrama de forças aplicadas à chave. Aí agora ele quer a força peso. Então eu vou colocar essa força peso aqui para baixo. Vou tentar colocar na cor mais chamativa. Aí eu teria a força peso aqui. Aqui é força peso, tá? Meio inútil, letra B, tá? C. Considerando o campo gravitacional e a massa M do braço de alavanca B, desenvolva uma expressão para calcular B. Bom, eu teria aqui o torque representado como sendo torque. Esse aqui é o item C, né? Ele é bife com fritas sem cebola, não é assim? Ele quer usar a força gravitacional, então eu tenho a chave, vou desenhar ela aqui assim. A chave está recebendo uma força F de 200 newtons para cima. E tem a força peso dela aqui para baixo, né? Também meio esquisita essa questão, meio truncada, né? O que ele quer. E ele quer calcular o quê? Considere, né, desenvolva a expressão para calcular B, o braço da alavanca, né? Para calcular o braço da alavanca, eu encontraria que o torque provocado por esses dois agentes, ele tem que ser pelo menos igual. Mas aí não é com o peso, né? Deveria ser com a força de resistência do parafuso. Questão muito bem pensada, não. Mas tá bom. Aí nesse contexto eu teria, ó, o torque, né? Esse torque sendo produzido aqui. O braço da alavanca eu vou isolar. Então eu vou deixar isolado B. B ficaria torque sobre a força F vezes o seno do ângulo θ. O seno do ângulo aqui, ele está fazendo 90 graus, já que as forças estão aplicadas com a chave na horizontal. Então aqui faz 90 graus e aqui faz 90 graus também. Vou tentar colocar numa cor aqui mais chamativa. Aqui faz 90 graus e aqui também faz 90 graus. Ó. Tudo bem? Então o seno do ângulo ali não vai ser meu problema. Vai ficar braço da alavanca igual o torque. E é mais um problema agora das forças. A força F, né, ela é aplicada lá no final do braço da alavanca. Só que eu não tenho só essa força. Eu tenho a força F e a força peso. Então, quando eu isolo o braço aqui da alavanca, né, eu tenho, na verdade, uma expressão aqui mais complexa. Então, deixa eu melhorar ela aqui. Vai ficar assim.
O torque vai estar dividido em duas partes. Eu tenho torque com o braço da alavanca total, que seria o da força F, vezes a força F, vezes 1, que é o ângulo. Mais o torque agora da força peso, que seria metade do braço da alavanca, vezes a força peso, que seria massa vezes gravidade. Seria mg aqui, entende? Posso colocar o B em evidência, porque ele aparece nas duas, e aí ficaria F mais mg sobre 2. Então, o B aqui eu coloquei em evidência, tirei esse termo aqui, ó. E aí sobrou F e sobrou mg sobre 2 do outro lado. Tranquilo? E aí sim eu posso isolar o braço. O braço seria o valor do torque sobre F mais mg sobre 2. Tudo bem? Então seria essa a ideia que ele pediu. Mas também, assim, fora do escopo essa questão aqui. Desprezando a massa da chave, qual deverá ser o braço? Ah, não, já se perdeu aqui, né? Desprezando a massa da chave, qual seria o braço da alavanca? Então ele pede para incluir a massa da chave aqui de forma bem inútil. E no final ele pede para você não usar ela mais, tá vendo? Então, item B e item C mal planejados aqui. Nesse caso, como ele quer fazer o menor esforço, então eu teria o torque. Vai fazer esse item D aqui embaixo. Torque como sendo B vezes F vezes seno de θ, né? A pessoa consegue fazer... ele pediu o que mesmo? O braço da alavanca, né? O torque é 120, ele fala aqui no enunciado, ó. 120. O braço da alavanca eu não sei quanto vale. A força F é a força que a pessoa consegue fazer, que é de 200 newtons. Então a pessoa consegue fazer 200 newtons. Isola o B como sendo 120 sobre 200. Corta 0 com 0. Vai ficar 12 sobre 2 daria 6. Sobre 20 vai dar 0,6 metros. O braço da alavanca seria igual a 60 centímetros. Meio bestinha também, tá? Deu muita volta aqui desnecessariamente. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que estejam afiados, ok? Relembramos aí um monte de conceitos importantes. Esses são exercícios de vestibulares tradicionais, nível prova, um nível mais complicadinho. Então, gaste tempo também fazendo aqueles exercícios um pouco mais simples, aqueles exercícios mais divertidinhos lá para vocês brincarem, tá? Façam exercício sempre pensando nos fundamentos, ok? E depois que você já tiver entendido bem os fundamentos, o basicão mesmo, aí você vai subindo e reassista esse vídeo quantas vezes você precisar. Pessoal, uma excelente prova e até a próxima. Valeu!